2, 1 e... Ok, podem ir. Pessoal, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube ao vivo, hoje com o Américo Diniz aqui. Boa noite para a galera que está acompanhando a gente aqui pelo Zoom, toda quarta-feira, 19 horas. A gente está chegando aí no 19º encontro desse grupo de estudos de segurança de processo. Está estudando cada um dos elementos RBPS do livro de diretrizes de segurança de processo baseado em riscos. E essa noite a gente vai falar sobre medições e indicadores, né? E a gente tem aqui o ilustríssimo Américo Diniz. O Américo ele dispensa formalidades e apresentações, todo mundo conhece dentro da área de segurança de processo. Américo, eu queria agradecer a tua disponibilidade mais uma vez. Você fez a abertura do nosso primeiro encontro no grupo de estudos, né? Acho que isso fortaleceu e trouxe bastante pessoas para participar desse projeto aí que a gente idealizou. Então, te agradecer por voltar aqui para falar dessa vez sobre indicadores e de medição e de indicadores. E, oficialmente, te agradecer por ter aberto as portas aí dos meios da RSE, né, da tua equipe, para dar um suporte tecnológico para que esses encontros eles pudessem acontecer de uma forma mais fluida. Então, oficialmente, muito obrigado por patrocinar indiretamente aí esses encontros e obrigado por retornar essa noite aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. O desenvolvimento de competência, a formação de pessoas é o que gera a transformação cultural e a transformação tecnológica em um país. O tema segurança de processos é um tema global, é um tema que tem cada vez mais buscado globalização a nível sistêmico, a nível de requisitos legais, a nível de padrões e normas, o que, sem dúvida, exige, e cada vez vai exigir mais, que os profissionais que atuam na indústria desenvolvam competência, desenvolvam conhecimento no tema e apliquem esse conhecimento nas organizações. Bom, você comentou, eu tenho quase 40 anos de experiência na área industrial, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança, engenharia econômica e fiz mestrado em confiabilidade humana, especialização em segurança de processo, mais ou menos uns 30 anos trabalhando com esse tema, e temos interações assim, bastante ativas com algumas organizações, com o CCPS, que é uma das instituições mais ativas e importantes do mundo na área de segurança de processo, com o IPSC, que é similar ao CCPS na Europa, que é o European Process Safety Center, com a ABIQUIM, com o IBRAM, Associação Brasileira de Mineração, enfim, temos uma atuação bastante dinâmica nessa questão de transferir tecnologia, transferir conhecimento nesse tema em gestão de riscos para o nosso país. Bom, depois do 18 elementos, falando, eu acho que é imaturo até, mas é sempre importante consolidar conceitos, o que é PSM, e buscar linkar, correlacionar o assunto indicadores de segurança de processo com o sistema de gestão de segurança de processo. Isso é que é extremamente importante. Então, a gestão de segurança de processo ele é um sistema focado na prevenção, preparação, mitigação, resposta ou restauração de vazamentos, mas mais do que isso, é uma ferramenta, é algo que propicia a organização desenvolver uma cultura de gestão de risco, desenvolver uma cultura de segurança de processo. E essa cultura ela permeia entes vivos, que são os seres humanos, entes dinâmicos, que são as instalações, os equipamentos, etc., e entes tecnológicos, que são os padrões, documentos, normas, etc. Quando nós aliamos o processo, as instalações, com a tecnologia incorporada, padrões, procedimentos, etc., e com o ser humano, com as pessoas, isso compõe um desafio que é trazer o conhecimento do sistema de gestão para fazer com que cada uma dessas partes
incorpore o mais positivo, o que tem mais de positivo dentro do sistema e os requisitos do sistema para garantir confiabilidade e performance adequada às pessoas, às instalações e aos padrões e procedimentos. Isso é uma reflexão importante, porque ao refletirmos sobre esse papel do sistema, nós vamos entender como que a organização está, ou como cada um de nós, como ponto focal de PSM, de segurança de processo, tem contribuído para que o sistema conquiste isso que eu acabei de falar, que é, de fato, agregar valor às pessoas, agregar valor às instalações e à tecnologia envolvida e incorporada, vamos dizer, no processo e na forma de fazer o produto e a realização das atividades. O elemento, né, um dos elementos específicos do sistema do Risk-Based Process Safety, que é Process Safety Metrics, ele tem uma história bastante interessante, né? Em 2006, eu fui convidado para integrar um grupo muito legal de elaboração do guideline do CCPS do Process Safety Metrics. E esse guideline nós levamos trabalhando, foram os líderes globais de umas 10 a 15 empresas, trabalhamos durante 3 anos e pouco, né, na elaboração desse guideline, que foi o livro, o que nasceu, os indicadores proativos e reativos de segurança de processo, e depois disso fizemos uma reedição dele com algumas revisões em 2010, né, e buscamos já trazer uma visão bem adequada de lead metrics, de indicadores proativos e a correlação dos indicadores de uma forma sistêmica. E, por fim, saímos com um desafio gigantesco, que foi padronizar o assunto indicadores de segurança de processo no mundo. E aí nós fizemos parte do comitê de revisão e elaboração da API 754, e aí participaram pessoas de todos os continentes, né, onde nós montamos a norma que tem o objetivo de padronizar a questão de indicadores proativos e reativos de segurança de processo, de forma que nós pudéssemos, da mesma forma que em segurança do trabalho, que é basicamente padronizado no mundo a questão dos indicadores de taxa de frequência de acidente e taxa de gravidade, que fizéssemos também algo desse tipo para a segurança de processo, para poder desenvolver uma questão de benchmark, etc. A primeira reflexão foi trazer o assunto indicadores de segurança de processo para uma visão sistêmica, buscar padronizar o assunto e o elemento no mundo e trazer isso para o Brasil, né? Trazer o assunto para a América Latina, como tem sido, vamos dizer assim, fortalecido e tem sido cobrado bastante na América do Norte e na Europa. Bom, aqui vocês já conhecem bem, apenas para destacar, como sendo um dos elementos, é importante não apenas entender o elemento indicadores de segurança de processo, mas entender as entradas e saídas desse elemento em relação aos outros elementos. Então, por exemplo, como o elemento indicadores conversa com o elemento integridade e confiabilidade de ativos. Ou seja, que elementos, que indicadores compõem esse elemento? Integridade e confiabilidade, gerenciamento de mudança, investigação de acidentes, análise de risco, cultura, enfim. Esse é um elemento que conversa de forma ativa, né, com todos os elementos, trazendo algo que é fundamental para um sistema de gestão, que é o quê? A informação contínua de como está sendo gerido esse sistema de gestão e como está a performance desse sistema de gestão. Os indicadores servem para isso. Os 4 pilares, então aqui eu vou destacar apenas os 4 pilares, nós estamos trabalhando bastante o conceito dos 4 pilares em todos os seminários que têm ocorrido, e eu vou destacar o último pilar de aprendizado com experiências, onde o elemento métricas, né, ele está inserido nesse pilar,
exatamente trazendo esse conceito e o compromisso de gerar melhoria contínua e gerar desenvolvimento sistêmico e desenvolvimento cultural dentro da organização. Então, os indicadores, uma das primeiras coisas que tem que ser trabalhado na organização é como as lideranças, como a pirâmide organizacional deve receber as informações dos indicadores. Como trabalhar a proatividade dessas pessoas, do comitê executivo, do presidente, do conselho de administração, da gerência intermediária, dos líderes de turno, dos líderes de planta, ou seja, para que nós possamos construir um clima e uma relação aberta, de confiança e baseada na realidade. Não adianta nós termos indicadores que eles não retratem de forma fiel o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo com as partes interessadas, né, com as pessoas, sejam elas integrantes, parceiros, etc. Essa é a função principal dos indicadores. Como se mede, né? Então, como se divide os indicadores? Nós temos a classificação dos indicadores em indicadores proativos e reativos, né? Os indicadores proativos, eles visam trazer a informação do desempenho dos processos de trabalho, da questão cultural, da disciplina operacional ou das camadas de proteção. Isso aí pode ficar meio obscuro, mas indicadores proativos, eles antecedem a ocorrência de um acidente. Então, eles sinalizam para a organização como que está a integridade ou a confiabilidade das camadas de proteção, das barreiras de segurança. Como que está a confiabilidade do cumprimento das atividades. As pessoas, os operadores, a manutenção, os líderes, eles têm seguido os padrões e procedimentos, então os indicadores eles trazem isso. E os indicadores de processo, eles, por exemplo, podem monitorar variáveis críticas de processo, né? O quanto a performance dessas variáveis críticas elas atendem ao limite superior e limite inferior de segurança, definido para essas variáveis críticas de processo. Os indicadores reativos, eles estão baseados já nas ocorrências dos eventos, e quando nós falamos um evento de segurança de processo ou um acidente, é o quê? É a perda de contenção primária de um produto perigoso ou energia, né? Então, toda vez que ocorre a liberação de um produto perigoso ou uma energia perigosa dentro de determinado limite de gravidade ou de quantidade, no caso de liberação de produto, se reporta como um indicador reativo, ou o que chama-se em inglês lag metric, indicadores reativos. Indicadores reativos internos à organização ou à unidade. Então, é importante a gente entender como eu vou tratar a definição de indicadores a depender do tipo de empresa, do tamanho da empresa. E como eu vou consolidar esse número de forma parcial e depois de forma global. Então, a depender da empresa, eu posso ter um site, uma grande unidade com várias unidades menores internas, e que elas têm performances diferentes, seja performance de instalações, a nível de confiabilidade, a nível de características de projeto, ou até a nível de performance de pessoas, senioridade, competência. Então, às vezes, para fortalecer e facilitar a implantação do sistema e a implantação do programa, nós podemos definir uma estratégia de indicadores por planta, né, por site e por organização. E aí você compõe, define os indicadores e vai integrando esses resultados e reportando esses resultados para os diferentes comitês, para as diferentes partes interessadas, que vão realizar a análise crítica dos indicadores, tomar decisões, alocar recursos e, com isso, gerar o processo de melhoria contínua do sistema de gestão de segurança de processo, evitando
um acidente crítico ou um acidente catastrófico. Qual a importância, né, dos indicadores? Que entregas, que resultados são conquistados? Maior confiabilidade, né, no gerenciamento de riscos como um todo, e aí entenda-se riscos, não apenas risco operacional, mas risco empresarial também, tomadas de decisão estratégicas, venda de negócios, aumento de logística, né, de modais logísticas, entrada em novos modais, enfim. Então, os indicadores eles trazem uma informação importante para que seja tomada decisão adequada e segura ao nível de risco que existe naquele momento, para aquele específico cenário. Garantir conformidade e adequação dos seus sistemas, né, de controle, ou seja, os indicadores eles vão trazer um nivelamento dentro do conceito de o que é um controle crítico para o meu cenário, o que é uma barreira de segurança, como eu estou acompanhando isso, como eu estou acompanhando a ocorrência de eventos iniciadores, ou seja, pode causar um acidente, como que está a gestão da companhia em relação a esses cenários de risco. Esse aspecto é extremamente importante, que os indicadores eles trazem a possibilidade da organização aprender com o acidente. Então, aquela organização que tem uma cultura forte de reporte de indicadores, se usa os indicadores para gerar as análises críticas, as investigações e os processos de aprendizado. Com isso, o quê? Gerando redução de custo, gerando aumento da disponibilidade operacional, reduzindo paradas espúrias de produção, reduzindo estresses no processo, com sobrecarga dos processos, falhas prematuras de equipamento, etc. Gera também, você implantar um sistema, sistemicamente os indicadores, elimina que se pare de coletar e reportar informações que não eram relevantes. Ou seja, às vezes uma empresa vem tratando um indicador há 15 anos, 20 anos, e não gera a agregação de valor, não se usa aquela informação, aquele indicador, ele às vezes nem precisa mais ser monitorado. Então, quando se implanta um elemento de indicadores, ele passa não apenas a ter um monitoramento de cada indicador definido, mas uma gestão dos indicadores. E quando falamos de gestão, um dos aspectos mais importantes é como eu defino quais são os indicadores que vão existir na minha empresa. Como eu defino como eles serão acompanhados e até quando eles vão existir ou serão acompanhados. Isso é extremamente importante e isso só é refletido e só é discutido quando se implementa de forma sistêmica um elemento e não apenas define o procedimento, diz que aquilo é um indicador e passa a monitorar simplesmente sem tratar de forma sistêmica. Economia e redução de custos fixos e investimentos e melhoria no uso de informações já coletadas, né, para outras informações, por exemplo, qualidade, performance de produto, confiabilidade das instalações, redução de custos de manutenção, redução de investimentos de engenharia, redução de custos nas análises de risco, etc. Tudo isso sai de inputs, de informações dos indicadores. Bom, a pirâmide de indicadores, ela tem, conforme a API 754 e o próprio guideline do CCPS, de onde a API 754 se baseou, ele retrata 4 níveis, né? Que é o nível 1, ou Tier 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4. O nível 1, que é o evento, né, o nível de maior gravidade, estão inseridos aí aqueles eventos onde ocorre a liberação de um produto perigoso e ou energia com consequências graves para a organização. O segundo nível é quando ocorre a liberação do produto perigoso e ou energia, porém, as consequências ou a quantidade de produto vazado não atinge o patamar de um evento nível 1. Aí se classifica como
um indicador nível 2. O Tier 3, ou nível 3, reporta-se aqui os near misses, né? Ou as quase perdas. São as pequenas liberações, loss of primary containment, ou LOPCs. As pequenas perdas de contenção primária, né? Das tubulações, dos equipamentos, etc., tá? Onde, quando o nome pequena é um advérbio. Então, é importante nós definirmos a ordem de grandeza do que é pequena, nesse caso. Então, para cada tipo de produto, características de produto, existe algo que chamamos de ponto de corte, ou threshold criteria. Para cada produto, esse ponto de corte define, a partir daquela quantidade, ele é um nível 1. Entre aquela quantidade definida, isso os estándares, os guidelines da API 754 e o guideline do CCPS tem a lista imensa de produtos, e caso o produto não esteja na lista, como calcular o ponto de corte. Então, o Tier 3 é quando o vazamento, a liberação do produto, ele atinge menos de 10%, ou seja, 10% para baixo da quantidade do ponto de corte. Ou seja, para que a análise não fique subjetiva e que se consiga definir em função do tipo da falha, se é um furo, se é uma fissura, se é um rompimento de uma linha ou de um equipamento, o tempo que ficou vazando, as condições de processo que existiam antes do vazamento, e, a partir daí, com tempo e condições de processo, nós conseguimos estimar mais ou menos a quantidade de produto vazado, o que permite a nós classificar se não gerou consequência às pessoas, ao meio ambiente, a ativos, permite classificar em função da quantidade do produto, se é um evento nível 3, nível 2 ou nível 1. Ainda em indicadores nível 3, né, existem o monitoramento das falhas dos sistemas de segurança. Então, as barreiras de segurança, os sistemas de segurança, as taxas de falha, os indicadores de falha dele, são acompanhadas como indicadores Tier 3. Como também, né, digamos, uma falha em relação a um critério técnico definido. Então, se eu tenho, por exemplo, a espessura de um tanque ou de um vaso, e é acompanhada a espessura desse vaso com relatórios técnicos de inspeção, etc., e atinge o limite mínimo de espessura conforme norma e padrão para aquelas condições de processo. Ao se atingir esse limite, é um desvio, mesmo não tendo vazado uma gota de produto. O nível 4 busca-se, o extremo da proatividade, né? Então, são os indicadores mais proativos. Nós buscamos reportar e monitorar a questão de cultura de segurança de processo, buscando identificar se existem desvios de comportamento, descumprimentos de requisitos do sistema de gestão, né? Falhas de programas de inspeção, de manutenção, etc., etc., etc. Ou seja, existência de backlogs em relação a requisitos do sistema de gestão e de planos e programas que venham a fortalecer a integridade e confiabilidade dos ativos, eles se enquadram como indicadores nível 4. Bom, aqui entra uma reflexão. O fluxograma sempre é interessante para vocês que vão estar dentro da companhia de forma didática, apresentando às pessoas o que é um evento de segurança de processo ou não. Então, o fluxograma que existe na API 754, né, e no próprio guideline de indicadores proativos, que foi traduzido por nós, e ele está disponibilizado na internet e no nosso site. Quem não tiver, pode mandar um informe, uma solicitação que nós mandamos. É esse guideline aqui,
de como se definir e implantar indicadores de segurança de processo. Bom, mas esse fluxograma ele traz características que enquadram um evento como um evento de segurança de processo. A primeira coisa é que o evento ele tem que estar diretamente relacionado ao processo. Outra coisa, se ele ocorreu, ou seja, na unidade de processo, no processo propriamente dito produtivo. Outra coisa é se o evento, se o acidente ocorreu na área de produção, distribuição, armazenamento, utilidades, planta piloto, enfim. A área onde ocorreu, o local onde ocorreu, está inserido no processo produtivo. E, por último, se houve alguma liberação não planejada e não controlada do material, né, de um produto que resultasse nesses potenciais danos. Por que uma liberação não controlada ou não planejada? Porque isso tem muitas dúvidas relacionadas a isso. As liberações crônicas, ou seja, as liberações, emissões fugitivas, por exemplo, de um tanque de combustível, mesmo tendo a emissão, essa emissão ela foi prevista no projeto. Então, se esse nível de emissão ele foi previsto no projeto, ele atende aos requisitos do pacote tecnológico, liberações crônicas não se enquadram como eventos de segurança de processo, como também liberações agudas de sistemas de proteção. Ou seja, a abertura de uma válvula de segurança, a depender do diâmetro dela, da capacidade de vazão dela, do cenário como um todo, é uma grande quantidade de produto que vai ser liberado. Porém, se pressupõe que, por característica de projeto, essa válvula de segurança ela foi dimensionada de forma adequada, ela foi posicionada, instalada no local adequado, que é um risco extremamente importante, né? Se a válvula de segurança, ela, por exemplo, estiver a saída dela ou uma cota de altura para um local inadequado, essa nuvem potencialmente inflamável ou explosiva, ela pode atingir uma outra parte da instalação ou um ponto quente e, com isso, provocar um evento indesejado, um incêndio de nuvem, uma explosão, enfim. Então, é importante entender um pouquinho essa diferença entre a liberação crônica e a liberação aguda de um sistema de segurança. Essas duas coisas elas não se enquadram na classificação de um acidente de segurança de processo. Exclusões. Eu busquei nessa reflexão trazer algumas exclusões, porque toda vez que a gente fala o que é um evento, quando você também destaca o que não é, isso consolida conhecimento, consolida cultura. Então, aqueles eventos que ocorreram fora da instalação da companhia e que não é da gestão da empresa, eles não são classificados como evento de segurança de processo. Acidentes de transporte, né, vamos dizer, de embarcações, quando a embarcação, quando o navio não estiver conectado à instalação de terra, não são enquadrados como um acidente de segurança de processo. Podem ser enquadrados como um evento de TRAD, de transporte e distribuição, como um acidente de logística, mas não se classifica, segundo o critério, como um evento de segurança de processo, se não estiver conectado. Acidentes de caminhões e ou ferrovias, a mesma coisa da situação anterior, do item 2, quando ele não estiver conectado. Então, todo cuidado é pouco, é extremamente importante. Às vezes, as empresas, quando surgem, entram caminhões para fazer carregamento ou descarregamento nas ilhas de carregamento, às vezes os operadores sabem que vai demorar ainda 1h30, 2 horas, 2h30 para iniciar carregamento ou descarregamento daquele caminhão. Mas já conectam. Não vale a pena fazer isso. Por quê? Porque, ao conectar, você aumenta o inventário potencial de um acidente. Então, é extremamente importante avaliar essas questões de procedimento
para carregamento e descarregamento, seja marítimo, seja rodoviário, em relação ao momento de interligação do processo da planta com o tanque propriamente dito, seja de uma carreta, ou de um vagão, ou de um navio. As operações de caminhão a vácuo, quando não são usadas para operações de carregamento ou descarregamento de caminhões, ou o uso de transferência. Ou seja, se ele estiver sendo utilizado apenas para, tipo, limpeza de uma fossa ou alguma coisa que não está relacionado ao processo produtivo, não é considerado também um evento de segurança de processo. Aqui nós já falamos, o item 5, as emissões de rotina, né, que constam na licença de operação. Acidentes em escritórios, lojas e armazéns que não envolvem materiais de processo. Então, eu recebo, às vezes, muitas dúvidas. Por exemplo, numa fábrica, uma subestação pegou fogo. Então, você tem uma subestação elétrica, né, que deu um curto-circuito e tocou fogo nos cubículos. Então, isso é um acidente de segurança de processo? Não é classificado, segundo o critério, como um acidente de segurança de processo. Drenagem planejada e controlada de um material perigoso. Ou seja, se você vai executar de forma prevista, planejada em procedimento, né, a drenagem de um produto, isso não é considerado, essa liberação, ela não é considerada um evento de segurança de processo. Porém, digamos que você está realizando a drenagem de forma planejada, controlada, isso é um detalhe sutil. De repente, você tem uma alteração das condições de processo e aquela vazão da drenagem que você estava retirando aumenta assustadoramente. Gera um descontrole, gera um grande vazamento do produto no solo, etc. Aí sim, ela deixou de ser uma drenagem planejada e controlada. Está claro a sutileza, o detalhe em relação a uma atividade que pode ser encarada como uma atividade prevista no processo, não evento, não acidente de segurança de processo. Se ocorrer um desvio, pode se transformar no evento de segurança de processo. Laboratórios de garantia de qualidade, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. Se ocorrer um vazamento, ocorrer um evento, não se enquadra como um evento de segurança de processo e aqui se exclui, ou seja, plantas piloto. Planta piloto, considerando-se o inventário de produto e até as características físico-químicas e de reação, as plantas piloto já são consideradas com níveis de risco bem maiores que laboratórios de pesquisa ou de qualidade, e, com isso, eventos em plantas piloto são considerados eventos de segurança de processo. Operações de abastecimento no local de equipamentos móveis e ou estacionários. Então, picapes, geradores a diesel e equipamentos pesados. Então, caso ocorra um princípio de incêndio ou alguma coisa onde você está abastecendo um veículo móvel, isso também não é considerado um evento vinculado ao processo produtivo. Bom, eu queria destacar aqui agora, principalmente, os indicadores Tier 3 e Tier 4, onde o indicador Tier 3 ele é talvez um dos grandes desafios para as organizações, né, porque ele requer que a organização tenha um sistema de gestão, né, e um sistema de monitoramento de integridade e confiabilidade de ativo muito bem estruturado, e que haja um alinhamento muito bom entre a operação e a própria manutenção para reportar esses eventos que ocorrem com falhas na demanda ou falha espúria de barreiras de segurança e que geram ordens de manutenção e que muitas vezes não se reporta isso como um indicador de segurança de processo. Então, não é muito raro nós vermos, às vezes, válvulas de segurança atuando 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, uma válvula de segurança, a mesma válvula está atuando e não é tratado esse contexto, essa situação, como um evento crítico
como um evento importante de segurança de processo. Portanto, é importante essa reflexão. Os indicadores Tier 3, eles trazem uma informação fantástica, porque eles permitem que a organização identifique ou não, né, a necessidade de corrigir falhas, tanto do sistema de gestão de barreiras, quanto nas próprias barreiras propriamente dito. Eu posso identificar uma barreira que já chegou em fim de vida útil, que está com componentes degradado internamente, ou que a própria gestão de integridade e confiabilidade dela está inadequada. E aqui essa reflexão é importante. Os indicadores Tier 3, quando nós montamos o guideline, tanto do CCPS quanto a própria API 754, nós recomendamos que os indicadores proativos, como eles atestam, eventualmente, falhas na gestão do processo, que eles fossem indicadores internos à companhia, de forma que fosse estimulado a empresa a tratar os indicadores Tier 3, a reportar esses indicadores, e não ficar com receio de tornar esses indicadores públicos. Então, é importante, nesse nível atual de maturidade, tanto do assunto segurança de processo, quanto até da relação com requisitos legais, com instituições, etc., nós recomendamos, principalmente no início do processo de monitoramento, de definição e monitoramento dos indicadores Tier 3 e 4, que esses indicadores eles sejam tratados internamente e usados para benchmark interno, entre plantas, entre unidades de diferentes estados, enfim. Seguem alguns exemplos de indicadores Tier 3, né? Ou seja, variáveis de processo crítica. Se eu tenho uma variável de processo crítica, vai estar claramente definido no procedimento operacional ou no manual de operação quais os limites de operação daquela variável, que não se considera uma situação de emergência. Então, se eu tenho pontos em que aquela variável de processo, pressão, temperatura, vazão, densidade, o que seja, se ela sai do limite de operação segura, é importante nós já avaliarmos e definir a frequência com que essa variável ou essas variáveis críticas estão saindo do limite de operação segura. Por quê? Porque essa excursão fora do limite, né, de operação segura são eventos iniciadores potenciais, são causas potenciais de acidentes de segurança de processo. E também são causas de aumento de demanda de uso de atuação das barreiras de segurança. Então, se eu tenho toda hora variáveis críticas saindo do limite de segurança, ela vai impor que o sistema de interlock, que o sistema de alívio de pressão, etc., fiquem atuando toda hora, aumentando, reduzindo a vida útil deles, aumentando a probabilidade de falha, etc. Outro indicador, inspeção de contenção primária ou resultados de teste fora dos limites aceitáveis. Demandas em sistema de segurança, falamos. LOPCs, são perdas de contenção primária pequenas, abaixo do Tier 2. Falamos que eram aquelas liberações abaixo de 10% do ponto de corte. E existem uma série de outros indicadores que podem ser significativos para cada unidade específica e que vai trazer o quê? O fortalecimento da cultura de segurança de processo, o apoio à implantação do sistema de gestão e a melhoria da integridade e confiabilidade do ativo. Aqui tem outros exemplos, né? Então tem aqui o ligado a instalações, tem inspeções. Então, número de inspeções de itens críticos previstas versus realizado, backlog, né? O backlog de inspeções e manutenções de equipamentos críticos. Esse indicador, o primeiro dilema, a primeira dificuldade que vocês podem enfrentar ao definir esse indicador primeiro, o que é o equipamento crítico? É a definição e a discussão da companhia do que é equipamento crítico. E aí, existe uma definição muito legal no guia do CCPS, como na própria API,
definindo que equipamento crítico são instalações ou equipamentos projetados para garantir a contenção segura de produtos químicos perigosos, a energia armazenada e a operação segura contínua. E isso normalmente incluirá itens no programa de manutenção preventiva de uma fábrica. Ou seja, todo equipamento crítico ele tem que estar classificado como crítico, tem que estar inserido no plano de manutenção como um equipamento crítico e deve ser monitorado, não apenas a realização da manutenção, mas as falhas, taxas de falha desses equipamentos. Para quê? Para eu verificar se essas taxas de falha estão adequadas em relação à PFD, ou seja, probabilidade de falha na demanda, definida para esses equipamentos no estudo de risco ou no projeto. E aí seguem exemplos aqui: vasos de pressão, tanques de armazenamento, sistemas e tubulações com linhas de produto perigoso, dispositivo de alívio vivente, bombas, instrumentos, sistemas de controle, sistemas de intertravamento e de desligamento de emergência, equipamentos de resposta à emergência, etc. Então, a primeira dificuldade é que algumas unidades o cara vai ter dificuldade de trazer para você uma informação, principalmente o backlog talvez tenha dificuldade, mas a dificuldade maior vai ser no número de falhas ou na taxa de falhas desses equipamentos. E uma fonte interessante para você buscar o indicador de falha desses equipamentos são as ordens de manutenção. Então, através das ordens de manutenção para cada tag de equipamento crítico, o número daquele equipamento crítico, você consegue identificar o número de vezes, a frequência de intervenções naquele equipamento e busca avaliar se aquele equipamento está atendendo ou não às condições de integridade e confiabilidade. Ainda outro indicador, Tier 3, é o tempo em que a unidade está em produção, ou seja, ela está operando com item crítico em estado de falha. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque cada vez que eu tenho uma barreira de segurança ou um equipamento crítico que entra em modo de falha, e o que é modo de falha? Modo de falha é quando um componente, a função dele, ele não está desempenhando a função a qual ele foi projetado. Ele se apresenta em modo de falha. O modo de falha ele pode ser um modo de falha parcial ou um modo de falha total. Porém, quando esse modo de falha tira a função daquele componente, daquele equipamento, se ele perde a função, ele é tido como indisponível. Então, aquele equipamento, aquele sistema de segurança, ele está indisponível, ele está em modo de falha integral. Treinamento para funções críticas. Então, há muitas empresas, a maioria, elas têm um programa de treinamento legal, etc., mas ela não diferencia uma função crítica das outras funções. Então, às vezes, o critério, o rigor, tanto de monitoramento, quanto o critério de desenvolvimento de competência, o critério de avaliação de retenção do conhecimento, o monitoramento dessa retenção do conhecimento e da própria disciplina, no cumprimento desse conhecimento adquirido, desse padrão, desse procedimento, ele não é feito de forma correta porque a pessoa padroniza. E, não, o treinamento é igual para todas as funções, para todas as posições e em todos os temas. É feito da mesma forma. Isso é um erro importante e que precisa ser olhado com carinho dentro das organizações. Isso já é um Tier 4, já é um indicador de nível 4. Falha em seguir padrões e procedimentos, ou seja, desvios comportamentais, falhas de disciplina operacional. Então, nós recomendamos, inclusive desenvolvemos uma metodologia de auditoria comportamental em segurança de processo, e não apenas uma auditoria comportamental genérica, que foca também em segurança do trabalho. Por quê? Porque aí a maioria dos desvios que vão ser identificados serão desvios de EPI,
Ah, é PI, o cara estava sem o óculos, estava sem o protetor auricular. A pessoa não vai desenvolver, quer dizer, a pessoa que vai executar a avaliação, a auditoria de campo, ela não vai desenvolver uma percepção para identificar desvios relacionados a comportamento em segurança de processo. Então, é legal, é interessante desenvolver a ferramenta, a metodologia e estimular as pessoas a realizarem auditorias de campo com foco em identificar desvios comportamentais de segurança de processo. Aqui são indicadores de cumprimento dos PHAs, do ciclo de análise de risco, né? Então, é aquela coisa, o número ou o percentual de análise de risco previstas no ano versus realizada, recomendações, número de recomendações previstas para serem implementadas em determinado período sobre o total implantado, ou seja, se existe backlog de implantação de recomendações das análises de risco. São indicadores Tier 4. Né? Aqui ainda tem a parte também de análise de risco, também. Sim, a parte de procedimentos, eu gosto muito desse indicador, né? Número de procedimentos operacionais ou de manutenção avaliados e atualizados por ano. Então, a gente tem, às vezes, uma série de procedimentos críticos que nós esquecemos de atualizar, mas não é atualizar porque a data, por causa do sistema de qualidade, vai vencer. É porque houve um evento, é porque houve um acidente, porque em um determinado treinamento aconteceu um tema, uma informação que vale a pena revisar aquele procedimento. Então, nós, às vezes, esquecemos de verificar se os procedimentos críticos eles estão sendo dinâmicos, se eles estão sendo atualizados, se eles estão sendo utilizados de fato. Então, eu recomendo bastante esse indicador. Integridade de ativos, nós já comentamos isso, né, no pilar de integridade. Treinamento em posições críticas também veio, avaliação de competência, falhas, MOX. O gerenciamento de mudanças é um dos elementos, nós já tivemos aqui a apresentação sobre gerenciamento de mudanças, é um dos elementos mais complexos e mais importantes do sistema, e ele requer um monitoramento. Então, a recomendação é selecionar um número de MOX para ser auditado numa determinada frequência, que pode ser mensal, trimestral, e, a partir daí, nós avaliamos, audita as mudanças e verifica se foram auditados 10 mudanças e se foram identificadas 3 mudanças não conformes, ou seja, com descumprimento dos padrões, etc., então a performance está em 70%. 70% de conformidade. 30% de MOX existiram desvios. Então, é extremamente importante nós definirmos esse indicador para MOC e criar um grupo de pessoas que vão estar se revezando e fazendo o processo de auditoria dos MOCs de uma forma frequente e trazendo essa reflexão para a organização. Ainda gerenciamento de mudanças, né? Ainda gerenciamento de mudanças. Número de itens vencidos em auditoria, então ainda backlog de itens, como tem backlog de recomendação de PHAs, então backlog de auditorias, de inspeções, etc. Então, tudo isso compõe um indicador de acompanhamento de plano de ação, acompanhamento de ação. Esse indicador você pode selecionar o conjunto de itens que vão compor ele. Então, auditoria, análise de risco, investigação de acidentes, de segurança de processo, etc. Fatores humanos. Esse eu queria trazer para refletir, ou seja, o assunto fatores humanos é extremamente importante e tem sido abordado e tratado por várias organizações. Hoje mesmo eu tive a felicidade, eu fiz uma palestra selecionado por uma companhia para um grupo de mais ou menos 17 executivos, incluindo o presidente da empresa. Então, foi presidente, diretores executivos, gerentes, onde nós conversamos e falamos sobre fatores humanos, confiabilidade humana,
como implantar um programa de confiabilidade na organização, que tipo de treinamento deve ser feito na pirâmide organizacional. Então, refletimos sobre como tratar a confiabilidade humana no conselho de administração, na comissão no comitê do presidente. Por quê? Porque se tomam decisões importantes nesses fóruns. E se o aspecto do erro humano não for tratado, decisões importantes e críticas, tanto empresariais quanto de segurança de processo, podem ser tomadas e consequências drásticas para a organização. Então, aqui o indicador é número de avaliações de risco, de RIRAs, de análise de risco, que abordam a questão de fatores humanos sobre o número total previsto de análise de risco a serem feitas. Ou seja, a quantidade realizada sobre quantidade prevista. Aqui entra ainda outro indicador, o fadiga, né? Então, número de funcionários que geraram queixas ou causas de fadiga, gerando incidentes, acidentes, etc. Então, isso é importante. Fadiga é um dos fatores influenciadores de performance negativa, que leva à falha humana classificada como erro humano relacionado a lapso ou engano, são 2 tipos de erro humano. Também o outro indicador, Tier 4, é percentual de horas extras. Então, ele pode trazer causas de fadiga, aumento de falha humana, aumento de acidentes. Bom, outro indicador aqui, número de turno estendido, então, extra horas em turnos. Deixa eu passar isso aqui. Ainda o que é algum tipo de indicadores, indicador de gerenciamento, alguns exemplos de gestão, né? Então, percentual de metas estratégicas da empresa relacionada à saúde e segurança, percentual de permissões de serviço que seguiram os requisitos de segurança, então, lockout, tagout, PTA quente, acesso a espaço confinado, enfim, CIMOPS, trabalho em simultâneos, tem uma série de indicadores ligados à permissão de serviço que podem ser aplicados e que vão tanto prevenir acidentes como trazer um reflexo, uma informação em relação à cultura. Bom, o que é que se espera? O que é que se espera e o que é que tem acontecido em relação ao futuro, de debatir o futuro dos indicadores de segurança e processo no mundo? Em relação à cultura, e nos 3 dimensões, né? Então, em relação à cultura, se busca o quê? Um domínio de engenharia, de fato. Ou seja, nós precisamos fortalecer o assunto de segurança de processo em projeto. Precisamos colocar a engenharia forte em segurança de processo. Projetos inerentemente seguros, indicadores de acompanhamento de análise de risco, indicadores de implantação de recomendações dentro do projeto, acompanhando isso, etc. E excelência operacional, nós se ver uma tendência dos indicadores retratarem questões de ergonomia, com foco na cognição, na melhoria da confiabilidade humana, eficiência e eficácia na realização das atividades, qualidade, eficácia, produção, enfim, isso que se busca dentro desse conceito de excelência operacional e que nós temos que trazer essas reflexões para dentro dos indicadores. Em gestão de desempenho, nós temos que trazer e classificar os indicadores, por exemplo, aqui em 3 tipos. Indicadores de gestão, que vão estar acompanhando performance do sistema de gestão, como está estágio de implantação de determinado elemento, estágio de implantação de um pilar, determinado pilar 1, 2, 3 ou 4, e o estágio de implantação como um todo do sistema de gestão na companhia. Teremos indicadores de gestão de desempenho do processo como um todo, né, a nível de performance do processo, e indicadores de resultado. Bom, aqui eu queria fazer uma reflexão final, onde nessa reflexão final, o importante é que nós, profissionais, que apoiamos as organizações no assunto de segurança de processo, a gente consiga interligar, consiga integrar o assunto de segurança de processo, não apenas demonstrando os ganhos em relação à redução de perdas operacionais, ambientais e pessoais, mas, principalmente, trazendo uma informação desses indicadores em relação também, está aqui, à reputação, à valorização da marca, a ganhos e conquistas de melhoria na relação com agentes
licenciadores, com agências governamentais. Então, isso mostra e vai trazer para nós, profissionais de segurança do processo, e para as lideranças, uma melhor validação e justificativa da aplicação dos recursos. Maximização da contribuição na superação da satisfação e de atendimento a partes interessadas. Foi o que eu acabei de comentar. Partes interessadas comunidade, partes interessadas internas e partes interessadas que estão envolvidas com requisitos legais. Como reflexão final, não vamos botar a mão na cabeça, não vamos estar numa organização que vai gerir crise. Vamos trazer nossos indicadores de segurança de processo para evitar essa situação. E vamos, com toda a transparência, com toda a habilidade, preparar a organização para ouvir informações boas e ruins. Então, se surge um indicador que ele vai trazer uma informação de que o equipamento está degradado ou que a gestão não está boa, puxa, vamos receber isso e vamos corrigir essa falha. Vamos corrigir esse desvio. Porque se nós conseguirmos convencer a organização a tratar isso, nós vamos estar evitando crises, vamos estar evitando gestão de crise, vamos estar evitando grandes perdas. Essa é a mensagem final que eu queria trazer para vocês e queria abrir para perguntas. Obrigado mais uma vez. Américo, obrigado pela explanação aí desse conteúdo. A gente teve bastante participação aqui no chat do Zoom, acho que você não consegue acompanhar, né, enquanto está apresentando, bastante participação também pelo YouTube. Eu vou começar hoje pelo YouTube, a gente sempre começa pelas perguntas aqui do Zoom, e hoje eu vou começar aqui pelas perguntas do YouTube. A colega Margarete Menezes, ela fez 3 perguntas. Né? Ela pergunta para você se, pelos critérios técnicos, e principalmente a API 754, se o evento da explosão em Beirute seria considerado como um acidente de segurança de processo. Excelente pergunta, Margarete. Obrigado pela pergunta. Considerando-se que a instalação logística, os armazéns logísticos, eles fazem parte do processo da organização, é um evento de segurança de processo. O armazenamento de produto perigoso, a gestão dos armazéns de produtos perigosos é segurança de processo. É a mesma coisa de um tanque. Então, se você raciocinar, qual a diferença de eu ter um armazém de estocagem de produto explosivo sólido ou eu ter um tanque de gás ou um tanque de combustível, né? Então, pela razão, pela natureza da instalação, é um evento de segurança de processo. Na sequência, América, ela também pergunta se, para os eventos que envolvem incêndio ou explosão, que não são segurança de processo, se você aconselha que se tenha um indicador separado, um outro indicador. Ótimo, excelente pergunta também. Como eu falei ao longo da apresentação, eu vivenciei vários casos desses, de, por exemplo, princípios de incêndio em áreas administrativas, em prédios, em área administrativa, em almoxarifado, em subestação, como eu falei. Então, eu recomendo que tenha um indicador separado, que seja tratado como um evento. Aí a organização, cada uma vai definir o seu critério, né? Algumas decidem por um evento, um acidente com perda material, né? E aí classifica as consequências, se tiver pessoas ou meio ambiente, enfim, mas a categoria entra como um evento com dano material, mas sai separado de segurança de processo. Eu recomendo que separe. Legal. E uma última pergunta da Margarete, eu vou juntar aqui com a pergunta do Fábio Damasceno, que eu acho que estão parecidas, né? O Fábio ele pergunta se um rompimento de uma adutora do sistema de abastecimento de água ele pode ser considerado como uma falha de segurança de processo. E a Margarete ela também pergunta se, no seu entendimento, perda de contenção em sistema de combate a incêndio que atendem a plantas de produção, tipo sistemas de dilúvio, eles também seriam eventos de segurança de processo. Então, seria vazamento de água de adutora e de sistemas de combate a incêndio. Legal. Poxa, esse da adutora é um exemplo interessantíssimo, muito interessante, porque ele tem uma aplicação dúbia, se o entendimento, a interpretação dúbia. Se eu tenho uma adutora
que ele está alimentando água para uma comunidade, né? É uma adutora, do mesmo jeito. Eu estou levando água para a comunidade ou para uso não de processo, né? Para uso social. Esse não é classificado como um evento de segurança de processo. Porém, se eu tenho uma adutora que ela leva água para o processo, para ser utilizada no processo, e essa perda da adutora, rompimento da adutora, ela tem potencial de me causar cenários acidentais, sim, é um evento de segurança de processo. Então, você veja que é um detalhe muito sutil. Essa da adutora é uma pergunta massa, muito legal. Ok, gostei. E a outra foi o quê? Eu me esqueci. Em relação a sistemas de combate a incêndio, né? A Margarete, ela pergunta... Sim, ótimo. Tá. Os sistemas de combate a incêndio, eles são vistos como, nós vimos, barreiras, né? Barreiras de segurança. Então, a indisponibilidade de um sistema de combate a incêndio, ele entra como indicador Tier 3 ou Tier 4. Então, se eu tenho um furo numa rede de incêndio, né, ela não é classificado como evento Tier 1 ou Tier 2. Tá? Agora, você tem que refletir bastante. Quer dizer, isso, se ela causa uma indisponibilidade, ela aí entra como indicador Tier 3. Você vai classificar como indicador de segurança do processo Tier 3. Tá? Essa é o entendimento em relação aos sistemas de combate a incêndio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho um sistema de alimentação de óleo para o gerador de emergência, e o gerador está lá fazendo teste do gerador de emergência e fura a mangueira, tem um vazamento do óleo e cai em cima da pessoa. Isso não é um acidente de segurança de processo. Não é. É um gerador de emergência, é óleo, é um produto perigoso, mas ele não é do processo. Mas ele supre energia para o processo. Ou seja, esse raciocínio mas não está diretamente relacionado ao processo. Então, esse conceito, aquele critério, né, se atende aos 4 critérios de vínculo e de classificação. Legal, boa pergunta também. Bacana. A gente pode fazer mais uma pergunta, Américo, da Camila Toledo, aqui do Zoom? Lógico. Camila, você está aí com a gente ainda? Você quer abrir aí para fazer a sua pergunta, Américo? Camila está aqui ainda, não sei se ela está ouvindo a gente. Eu vou antecipar aqui. Eu acho que ela está em mute, Rodrigo. Talvez ela esteja falando e... Já solicitamos a ela, Américo, mas eu acho que ela não verificou a autorização. Então, eu vou fazer aqui a pergunta para a gente ganhar tempo. Camila, eu estou tentando aqui com a solicitação de permitir para desmutar. Eu vou clicar aqui. Rodrigo lê. Eu vou ler aqui, então. Pronto, ela fala sobre a identificação de um incidente de CEPRO. Se você poderia exemplificar um incidente envolvendo o acionamento de um dispositivo de segurança primário sem ser crônico ou agudo. Lê aí de novo. Sobre a identificação de um incidente de CEPRO, se você poderia exemplificar um incidente envolvendo o acionamento de um dispositivo de segurança primário sem ser crônico ou agudo. Bom, o sistema de segurança, vamos imaginar ele eletrônico ou ele de processo, né? A atuação desse sistema, ele crônico, ele não atua. O sistema de segurança não libera nada crônico. Toda atuação do sistema de segurança é uma atuação aguda, né? Então, você tem um disco de ruptura, uma válvula de segurança, um sistema de interlock, uma válvula de bloqueio, é uma atuação aguda, não é uma atuação crônica. Uma atuação crônica são aquelas emissões fugitivas, as emissões crônicas elas são monitoradas por higiene ocupacional. Elas estão dentro da segurança ocupacional e higiene ocupacional. Então, todo o sistema de segurança, quando ele atua, é uma atuação aguda. Ela não existe uma atuação crônica de um sistema de segurança. Então, era como se fosse assim, vou dar um exemplo de um sistema de segurança bem básico, bem simples, uma botoeira de emergência. Então, eu vou apertando a botoeira. Eu vou levar 5 minutos até a botoeira. Não. Por questões de projeto, o sistema de segurança ele tem uma atuação aguda. Tá? Esse é o conceito.
Interessante, Américo. A gente tem outras perguntas, mas a gente sabe que, infelizmente, o tempo ele é curto para o tamanho aí da natureza que a gente poderia ficar para fazer essa informação. Só lembrando ao pessoal que a gente tem o Guia de Seleção de Indicadores Proativos e Reativos, né, que foi traduzido pela RCE, que está disponível no site do CCPS. Eu não sei se está disponível também no site da RCE, mas eu sei que do CCPS está lá, em português, né, então foi uma tradução. Lembrando aí das nossas traduções também, que continuam em andamento, esperando ansiosamente aí pelos 400 interessados para que a gente consiga viabilizar essa publicação. Eu queria te agradecer mais uma vez, Américo, pela tua disponibilidade. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente, depois de uma semana de trabalho, cheio de projetos, conseguir tirar uma horinha para estar aqui e explanar para a gente, trazer um pouco do teu conhecimento, né? Multiplicar esse conhecimento, você é uma das grandes referências e multiplicadores desse conhecimento de segurança de processo no Brasil. Então, eu queria te agradecer pelo teu tempo mais uma vez. Danilo, agradecer aí pelo apoio, sempre também, desde o início, o Cleiton, que dá esse suporte, todo mundo que acompanha a gente toda quarta-feira aqui, pelo Zoom, pelo YouTube. E lembrando que na próxima quarta-feira a gente está aqui de novo nesse mesmo horário com a Juliana Mello. A gente vai estar no nosso 20º encontro, estamos chegando aí no finalzinho já desses encontros. Eu achei que esse projeto no início ele não ia vingar da forma como vingou, e a gente está aí chegando ao 20º encontro para falar sobre auditorias, né? Então, a gente está caminhando aí para os últimos encontros. Obrigado a todo mundo, boa noite.